O doutor Laurence Pereira Midon, juiz de direito, presidente do Tribunal do Júri, receba os nossos sinceros cumprimentos. Excelentíssimos senhores doutores Fabson e Eduardo, promotores de justiça, receba os nossos sinceros cumprimentos. Excelentíssimo senhor doutor Lauro Costa, é uma honra mais uma vez tomar a tribuna da defesa com Vossa Excelência, receba os nossos sinceros cumprimentos. Muito obrigado pelo convite e pela confiança mais uma vez. Excelentíssimos senhores defensores públicos, Paula, Leandro e Marcos, receba os nossos sinceros cumprimentos, mais uma vez, dividindo a bancada defensiva. Aos senhores serventuários da Justiça, receba os nossos sinceros cumprimentos. Aos policiais militares e policiais penais, que garantem a nossa segurança, receba os nossos sinceros cumprimentos. Aos senhores Alisson, senhor Adenaor e Joermir e Rafael, receba os nossos sinceros cumprimentos. A senhora hoje, a senhora Isaimara não esteve presente, mas está vindo aí que ela tem uma filha de 2 anos. Aos demais presentes na plateia, os familiares da vítima, os familiares dos acusados, receba os nossos sinceros cumprimentos. E por último, em especial, os senhores jurados, receba os nossos sinceros cumprimentos. Guardei meus cumprimentos finais, porque hoje Vossa Excelência são as pessoas mais importantes nesse Tribunal do Júri. Nesta temporada do Júri, Vossa Excelência receberam a árdua missão que é de julgar os seus semelhantes. Vossa Excelência foram convocados para colaborar com o Poder Judiciário na aplicação da justiça. Hoje, os senhores têm que aplicar a justiça no caso concreto. Mas pergunto para os senhores, qual que é o conceito de justiça? Mentalmente. Responda mentalmente. Segundo Aristóteles, justiça é a virtude de dar a cada um o que é seu, solucionando de modo equilibrado os interesses em conflito. Qual que é o interesse hoje? A absolvição do seu Alisson e da senhora Isaimara. Eles estão aqui por capricho do delegado, estão respondendo um crime de falso testemunho, onde ele foi induzido, como a doutora Paula falou aqui, foi induzido 4 vezes, ele foi sem advogado 4 vezes ser ouvido, até o delegado forçar um falso testemunho. Aí, perante isso, ele veio parar no tribunal do Júri. Aí foi feita a denúncia. Aí a denúncia, aí o Ministério Público veio perante a Vossa Excelência, mas não falou nada. Não sei se o senhor percebeu. Não acusou formalmente perante a Vossa Excelência, ele tem que acusar. Não falou nada. Só falou aos 40 minutos, falou, os 5 mentiram. Então ele não trouxe nada para o senhor. Se ouviu alguma coisa de Alisson e Isaimara, não falou nada. Ele não fez acusação formal. Ele só fez acusação no processo. Ele tem que sustentar a acusação perante a Vossa Excelência. Perante a Vossa Excelência, ele tem que manter a acusação, porque todo o processo criminal visa o quê? Fazer uma reconstrução histórica de um crime ou suposto crime, buscando elemento através das provas contraditadas em juízo, perante o juiz. Hoje, Vossa Excelência é o juiz da causa. Ele trouxe prova aqui? Não falou nada do senhor Alisson nem da senhora Isaimara. Nada. Ele devia sustentar a acusação. Não falou nada. Então, diante disso, aqui, ele devia fazer acusação formal. O senhor Alisson está aqui por causa daquilo. Ó. Ele foi acusado, ele foi ouvido 4 vezes na delegacia sem advogado, até ele empurrar para ele um falso testemunho. A acusação é aquela lá, ó, consta nos autos que a pessoa de Isaimara Oliveira Arcanjo, Assis e Alisson Tiago de Assis incorreram no delito de falso testemunho, restando evidenciado pela interceptação telefônica que Isaimara e o esposo Alisson alinharam o depoimento, né, para falsear e ocultar a verdade dos fatos em seu depoimento. Ele sustentou isso para a senhora aqui. O Ministério Público não fez nada aqui, não sustentou nada. Eles têm que trazer formalmente. Aí foi feita a denúncia, teve audiência de instrução, que o processo criminal de júri são 2 fases, primeira e segunda fase.
Essa aqui é a segunda. Se ele fosse uma pessoa rica, o processo não chegava aqui. Eles se retrataram também lá em juízo. Mas o juiz entendeu, por ser tratado de um crime conexo, conforme o artigo 78, inciso 1º do Código de Processo Penal, é um crime conexo, é competência do júri. Porque o juiz, para absolver, ele tem que motivar, fundamentar, ele tem que escrever bastante, umas 4, 5 laudas. E para mandar para o júri, está aí na página, aí, pode olhar na página aí, está na página 5.527. Então ele só fez isso aqui, ó. Vai para o júri. E para absolver tem que escrever umas 4, 5 laudas, tem que motivar, porque que tá, dá trabalho para absolver. Mas no caso do senhor, o senhor não vai ter fundamentação, nem motivar. É sim ou não. Se ele fosse rico, ele ia ser absolvido. Com certeza. O processo não ia chegar aqui. Mas como é pobre, né, mora lá no final de Várzea Grande, veio parar aqui. Uma coisa forçada que o delegado forçou. E o Ministério Público não sustentou aqui para os senhores. Falou alguma coisa? Não falou nada. Só falou, os 5 mentiram. Ele tem que trazer a prova perante Vossa Excelência. O artigo... O artigo 156, olha lá. A prova da alegação incumbe a quem a fizer, sendo, porém, facultado ao juiz de ofício. Cadê as provas? Não trouxe nenhuma prova. Porque o artigo 78 do Código de Processo Penal, olha lá. Na determinação da competência por conexão ou continência serão observadas as seguintes regras. No concurso entre a competência do júri e de outro órgão, da jurisdição comum, prevalecerá a competência do júri. Então o juiz não quis absolver, porque se ele fosse rico, ele absolvia, né? Mas como é pobre, deixou para o júri. Fica mais fácil, o júri não vai ter que motivar e fundamentar. É simples, vai lá para o júri resolve. Mas esse crime, esse suposto crime de falso testemunho, é um crime retratável. Ele retratou perante o juiz, mas o juiz não quis absolver, porque o juiz tem que escrever bastante para absolver, tem que fundamentar e motivar. E ontem, eles retrataram perante a Vossa Excelência. Eles retrataram do crime. É um crime retratável. Então, se retratou, tem que absolver. E o Ministério Público também não fez nenhuma acusação formal. Olha só o que diz o artigo da extinção da punibilidade. O crime, olha lá, extinção da punibilidade, artigo 107 do Código Penal. Extingue-se a punibilidade pela morte do agente, pela anistia, graça ou indulto, pela retroatividade da lei que não mais considera o fato criminoso, pela prescrição, decadência e percepção, pela renúncia do direito de queixa ou pelo perdão, anistia nos crimes de ação privada e pela retratação do agente nos casos em que a lei admite, que é nesse caso. Eles se retrataram perante a Vossa Excelência. Eles já tinham retratado lá em juízo, mas o juiz não quis absolver porque tinha que escrever bastante. Acho que qualquer juiz também, se fosse no juiz, porque o juiz tem trocentos processos, não é só esse processo. O juiz tem uma pilha de processos. Ele até escrever, ele vai jogar para o júri, é mais fácil. Por isso que está tendo até esse mutirão de mais júri aí que não acaba, entendeu? Porque tem muito. Tem júri por todo lugar aí, tem 3 lugares aqui. Porque é muito processo, então o juiz fica mais fácil de jogar para o júri. É um crime conexo. Era para ter encerrado lá. Inclusive, era para ter encerrado perante o delegado. O delegado forçou a barra. Só viu ontem que o juiz advertiu ele. Se você responder, você vai cometer crime de prevaricação. Porque ele forçou a barra contra o seu Adson e a senhora Isamara. Já era para ter extinto lá. Assim como ele fez com... O senhor viu aí que o promotor passou para o senhor Gercé e o Kreber. Eles combinaram, omitiram uma conversa que era fundamental para o deslinde no crime. Nesse caso do seu Adson com a sua Isamara, não tinha nada a ver. Eles só ocultaram que conheciam o Rafael e alinharam o depoimento. Para a solução do crime não tinha nenhuma relevância jurídica. Por isso que eu perguntei para ele ontem, tem relevância? Não tem. Porque esse crime de falso testemunho é um crime contra a administração da justiça. O promotor, o juiz, o delegado tem que a erro, ele tem que levar a erro aquele falso
Não aconteceu nada disso. É um crime retratável. Extingue pela retratação do agente nos casos em que a lei admite. O artigo 342, na onde que eles foram imputados a ele, olha só, do crime de falso testemunho. Olha lá, aqui no capítulo aqui, ó, dos crimes contra a administração da justiça. Ele foi enquadrado nisso aqui, ó. Falso testemunho, lá, artigo 342. Fazer afirmação falsa ou negar, calar a verdade como testemunha, perito, contador, tradutor e intérprete em processo judicial ou administrativo, em inquérito policial ou em juízo arbitral. Reclusão de 2 a 4 anos e multa. Parágrafo 1º. As penas aumentam se de 1/6 a 1/3 se o crime é praticado mediante suborno ou se cometido com o fim de obter provas destinadas a produzir efeito em processo penal ou em processo civil em que for parte da entidade da administração pública direta ou indireta. Agora que vem aqui o X da questão aqui, ó, absolvição aqui, ó. Parágrafo 2º. O fato deixa de ser punível antes da sentença no processo em que ocorreu ilícito. O agente se retrata ou declara a verdade. Que eles declararam para o senhor ontem. Eles se retrataram. Falaram, não, eu conheço, Rafael. Porque quando esses crimes assim, ninguém quer falar que conhece, ninguém quer dar testemunho. Aí Soares foi 4 vezes lá, foi pressionado pelo delegado. Foi conduzido. Aí ele não queria falar, não conhecia o cara. Falei, não, querendo saber. Aí ele se ocultou. Mas no segundo depoimento, ele falou que ele conhecia o Rafael. Está lá no depoimento. E por isso ele vieram para aqui. É um crime retratável. Eles retrataram perante a Vossa Excelência. Então ele merece ser absolvido. E, além do mais, o Ministério Público não fez acusação formal perante a Vossa Excelência. Não falou nada dele aqui. Talvez deve falar agora na réplica. Não falou nada. Então, é um caso absolver. Não tem nada. Foi forçação de barra. O delegado forçou a barra. Não tinha elemento. Vou empurrar para ele um falso testemunho para ela também. Eles erraram o termo. O termo que eles erraram no termo. Tem um julgado. Tem esse julgado aqui, ó. Só lá do TRF4. Apelação criminal. Processo penal, artigo 342, capítulo do Código Penal, falso testemunho. Depoimento, conteúdo, ausência de potencialidade lesiva, atipicidade da absolvição mantida. Para configurar o delito de falso testemunho, embora seja crime formal e não exija resultado efetivo, é imprescindível que o teor das declarações seja juridicamente relevante para os deslindes da causa, a que tenha potencialidade para lesar o bem jurídico tutelado, o qual seja a administração da justiça. Nesse contexto, a eficácia do agir criminoso é aferida pela petidão, que no teor inverídico do depoimento, versando sobre aspecto essencial da controvérsia, tem de interferir na decisão do mérito na causa, constatada a ausência de verossimilhança das declarações, bem como a inaptidão para influenciar no julgamento da lide. Deve ser reconhecida a tipicidade da conduta, absolvição mantida. Então, um crime retratável, senhor jurado. O Ministério Público não fez acusação formal perante a Vossa Excelência, não trouxe nenhuma prova, não falou nada do senhor Alisson e da senhora Isamara. Então, por isso, a defesa pede a Vossa Excelência absolvição, que daí não vamos estender muito. Porque ele não fez acusação formal para a gente rebater. Porque a gente tem que saber o que vai ser acusado contra ele, mas as pessoas já estão sabendo que é um falso testemunho, mas é um crime retratável. Ele retratou perante a Vossa Excelência, hoje são o juiz da causa, e absolva ele. É caso de absolvição. Você não vai condenar uma pessoa só porque não reconheceu uma foto e ali, ó. Eu mostrei para o senhor que a lei é bem clara. Deixe de ser punível antes da sentença no processo em que ocorreu o delito. Absolva o senhor Alisson e a senhora Isamara. Eles estão aqui por capricho do delegado. Muito obrigado.